Bom pessoal, tal e como vos tinha prometido no outro dia, trago-vos aqui o tal episódio sobre o tema concreto do globalista, elite global, Bill Gates e a sua relação com a China. Bom, tenho-vos a dizer que este vídeo vai ser filmado assim em portrait, como é que se chama, em landscape, na horizontal, porque vou subir para o YouTube e julgo que é o canal mais adequado para este tipo de vídeos, de conteúdo, porque no Facebook também nem todo o pessoal que eu conheço e que me segue tem interesse por temas de atualidade política internacional, nem da atualidade dos temas que eu falo, portanto vou subir para o YouTube. Então comprei um destes sticks, que nunca tinha tido uma coisa destas, mas vamos ver como é que sai desta vez. Portanto, eu vou ter um pouco mais de tempo a partir de agora. Como são temas que já não são falar de futebol e de banalidades, mas sim temas de um pouco mais importância, de bastante mais importância, diria, requer também um pouco mais de tempo. Para enquadrar um pouco esta migração de elites económicas desde Nova York, desde Manhattan, da Wall Street, onde estiveram sediadas durante os últimos 100 anos, para a China, para o centro de comércio da China, Xangai, e há que remontar-se aos tempos dos anos 70, a princípios dos anos 70, ainda debaixo da presidência de Richard Nixon e do seu conselheiro Henry Kissinger, quem nessa altura viajou à China e ficou fascinado com o projeto que eles estavam a começar naquela altura. E recordo-me nos anos 90, quando estava Deng Xiaoping na China, fazia-me um pouco de confusão, estava na universidade, saber que o Kissinger, realmente o globalista por excelência, manifestava à imprensa ser fã do regime chinês, que era um regime comunista que não era querido por ninguém e do qual tínhamos grande desconfiança, não é? Então, essa simpatia continuou. Ele fez inúmeras viagens à China durante estes anos. Ele ainda é vivo, tem 97 anos e ele aparece, acho que teve agora, foi em Davos. Ele anda sempre aí à volta dos grandes nomes da política e da finança mundial. É conselheiro e pronto, é autor de vários livros. Ele sabe também dos temas. E recentemente, como aqui já vos tinha falado, ele escreveu um artigo no Wall Street Journal em que falava do mundo pós-coronavírus, mas ele não fazia nenhuma referência à China. Isso é que eu acho curioso, porque como é que não se pode falar de um tema de um país tão crucial no tema da atualidade, quando se está a falar do tema e daquilo que surgirá depois de acabar a pandemia. Isto para enquadrar as relações entre a elite global e a China. Vendo como os Estados Unidos, façamos aqui um exercício de abstração e dizer, a pandemia acaba, aparece para a semana uma vacina e acaba-se, de um momento para o outro retoma-se a economia, retoma-se toda a vida normal. Da crise económica já não nos escapa ninguém, e principalmente os Estados Unidos, cujo estes resgates todos que ele tem feito e metido dinheiro para resgatar a economia, vai ter que meter agora não sei quantos mais bilhões de dólares para o tema para o sector energético do petróleo, que cai para números negativos. Enfim, e eu julgo que com isto os Estados Unidos entram numa fase perigosíssima da sua vida económica e social. Vamos ver como é que eles dão a volta a isto, com a dívida que têm, a dívida pública que têm. Agora, claro, os Estados Unidos é um país rico e que tem para si. Agora, isto vai demorar muito tempo até se recompor. E isto, tendo em conta,
fazendo contas de que a vacina apareça dentro de um ano, por exemplo. Eu acho que as pessoas não têm a noção naquilo que estamos metidos. Isto está no começo. No começo. Já aqui vos falei desses temas. Se tiverem vontade, voltem a ver os outros vídeos e podem ver o que é que eu falei sobre o tema. Bom, o que é que eu acho que a China oferece a umas elites globais que querem expandir e enriquecer-se ainda mais? Olha, para já passam a ser a Eurásia, esta massa de território que vai de Lisboa até Vladivostok, passa a ser o centro e deixa de ser o Atlântico, deixa de ser os Estados Unidos. Portanto, a relação transatlântica comercial passa a ter menos importância que a euroasiática. É tal nova rota da seda que une a Europa Ocidental à China, com a Rússia e o Irão pelo meio. E o Paquistão e outras potências, do qual o subcontinente indiano formará parte, porque formam parte desta mesma massa. Ou seja, aqui passa a ser o centro gravitacional da economia mundial. Obviamente, as elites económicas vão preferir trabalhar com o futuro e não o passado. Esta é a primeiro e talvez o mais importante razão porque eu acho que há uma migração de interesses desta elite de Wall Street para Xangai. Mas há outras coisas, há alguns pontos. No regime chinês é difícil ver qual é o interesse deles nisto, porque também há ideias que se contrapõem dentro da China. Quer dizer, a China chegou a um estádio de desenvolvimento e de desenvolvimento económico que começa também a denotar divergências no seio da elite, tal como nos Estados Unidos atualmente. Dizem que o atual presidente Xi Jinping é um da ala patriótica, a ala que quer posicionar a China no mundo, na sua região, mas que há uma elite dentro do Partido Comunista que é ultracapitalista, que é o contraditório de tudo isto, são comunistas, mas querem agora gozar das vantagens do capitalismo. E aqui temos o dono da Alibaba, um dos homens mais ricos do mundo, que é do Partido Comunista e que é um dos maiores capitalistas do mundo. E é dentro dessa elite que se está a gerar também o interesse de se unir com as elites transatlânticas para se enriquecer e ter como capital o Oriente. O regime chinês, por ser uma ditadura comunista, maoísta, com origem maoísta, que tem na sua forma de controlar a população, na tecnologia, encontrou uma forma bastante útil com este sistema de crédito social, em que tira e dá pontos se faz as coisas bem feitas, chegando a meandros muito privados. E eu acho que isto é uma razão pela qual as elites preferem trabalhar com um país onde as coisas estão ordenadas. Por exemplo, há uma estabilidade política que só uma ditadura pode oferecer. Eu não sou não sou a favor de ditaduras, mas reconheço que uma ditadura oferece mais estabilidade do que uma partidocracia. Sem ir mais longe, pensamos no caso de Portugal e no autêntico circo, a palhaçada que foi os últimos 40 anos perdidos, que vem um partido, depois vem outro, e depois cai o governo, e depois vem outro com outro plano, e depois é Jobs for the Boys, e depois trocam tudo. Isto numa ditadura não é assim. Há um plano e é retilíneo e vão e fazem as coisas como... Se de outra forma a China nunca teria saído da pobreza, o estado em que estava em 1970, se fosse com uma palhaçada à portuguesa, ou à espanhola, ou à italiana, vejam lá. O que a Europa perdeu com esta história dos partidos? Enfim, mas é um caso à parte, é um tema à parte. A verdade é que na cultura chinesa há uma obediência, há um sentido coletivo. Isto é comum na Ásia, e vejam como é que saíram, como é que a China saiu do problema sanitário do vírus. 4.000 mortos, isto é como em Portugal fossem 40 mortos, em termos percentuais.
pronto, que chega a 5 mil mortos, seria 50 mortos em Portugal. Ou seja, e isto tudo graças a uma tecnologia de câmaras por todo o lado, reconhecimento facial, sistema de crédito de pontos, e isto é fascinante para as pessoas que querem controlar a população. Para além do mais, eu acho que é importante ver aqui uma coisa. Estas elites são capitalistas no financeiro, mas são liberais no ideológico. Ou seja, eles são a favor do aborto, por exemplo. A maior parte desta esquerda elitista é abortista. Ora, na China, o aborto é legal. E houve mudanças, teve que haver mudanças, porque havia gente que abortava se fosse miúda, porque é visto, culturalmente, por causa da pobreza, é visto como um encargo, uma rapariga, e um rapaz é visto como um investimento. E eles tiveram que mudar a lei, mas o aborto ainda é permitido, mas eu acho que não é permitido saber o sexo para evitar estes temas. Portanto, um dos grandes pontos dos últimos 40 anos, 50 anos da China foi exatamente o controle populacional. Para não lhes deixar escapar o tema como na Índia, onde está fora de controle, onde é um perigo, onde graças à pobreza não se consegue fazer uma reconstrução nacional se as famílias mais pobres têm 5 ou 10 filhos. A Índia é um caso, é uma coisa, quanto mais pobre és, mais filhos tens, porque é visto como um investimento. E falar do Bangladesh é a mesma coisa, o Paquistão mais ou menos. Então, na China foi muito importante o tema demográfico, de controle demográfico. E falando aqui no caso concreto do Bill Gates, ele é um malthusiano, ele é eugenista, ele quer uma população mundial equilibrada, que não haja uma explosão demográfica. Portanto, ele é a favor do controle demográfico, e isto ouve-se nas suas palestras do TED e outras, em que ele fala muito deste tema. Ainda na fase de enquadramento, queria falar de que, por exemplo, portanto, já falei aqui da obediência, do crédito social, da disciplina, do controle populacional. Tem aqui umas cábulas, porque senão, ainda por cima, nem sequer faço a edição do vídeo. Isto ou funciona tudo ou não funciona. Enfim, e não quero andar para a frente e para trás, é por isso que eu ando aqui à procura de mais coisas que têm a ver com o enquadramento da China. Mas eu acho que agora já podemos passar... podemos passar aqui para a parte tecnológica. O famoso GAFAM, o GAFAM é o Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. De todas estas empresas, só a Bing, que é o pesquisador de tipo Google, funciona na China. Aí temos 6 mil empregados do Bill Gates na China. E todas as outras plataformas de internet são controladas, censuradas e mantidas nacionalmente. Eu não estou a dizer que isto é bom ou que é mau. Atenção, porque eu acho que aqui na Europa estamos aqui numa armadilha que nós criamos durante anos, que é esta liberdade tornar-se uma libertinagem. Há aí gente a dizer, não, isto é uma gripe, vamos todos para a rua, e está provado que isto não é uma gripe e não podemos ir todos para a rua. E isto seria proibido e punível na China. Aqui na Europa Ocidental estamos a assistir a grandes casos de irresponsabilidade. Portanto, a informação é controlada, e isto eu acho que é mais um ponto de interesse para as elites poderem se basear, pelo menos no modelo e no sistema. Eu penso que eles têm muito interesse em se basear no sistema chinês. E, portanto, já acabando a parte da migração, que isto na realidade deveria ser outro episódio, das elites para a Ásia, que eu não estou a dizer que isto se vai dar, eu estou vendo é que há movimento neste sentido. Há grandes capitalistas a mover os seus ativos para a China. Mas posso estar completamente equivocado, mas pronto, isto aí o futuro dirá, não é? Agora, eu tento aqui trazer factos, sobretudo, e lançar questões, mais do que estar aqui a dizer o que é que vai suceder com toda a certeza, ou devemos ir para um sítio ou para o outro. Eu levanto mais questões do que preconizo nada, não é? Então, o que tem aqui é, pronto, vamos então já diretamente para o Bill Gates. Para além dele ter a Bing a funcionar, uma das poucas grandes
multinacionais americanas da comunicação a funcionar na China, claro, ele via ali uma oportunidade de mercado, não é? Ele esteve interessado em fazer um reator nuclear na China, até há pouco tempo, isto é pouco sabido, mas eu vi nas notícias, vi artigos sobre o tema. Isto era do tempo do Obama, salvo erro. O Departamento da Energia era o tal de origem açoriana, o Muniz, que é o da origem portuguesa, e nessa altura ele era o maior desta, acho que é Terra Power. E este reator, eu acho que era algo inovador e pouco poluente, mas era de reator nuclear, de energia nuclear, que ele queria fazer na China. Veio o Trump e achou esta movida perigosa e cancelou-lhe, meteu-o contra a parede e disse: não vais fazer isso, senão a gente cortamos o Departamento da Energia, corta-te os fundos, e ele voltou atrás por isso. Portanto, ele tinha ali um plano de um reator nuclear na China, que o governo chinês estava interessado também, que voltou para trás. Agora, com este tema do vírus, ele financiou 100 milhões de dólares ao governo chinês para resolver o tema, não é? E porque o Bill Gates foi das poucas pessoas que já há 5 anos atrás estava a prever que houvesse uma pandemia do género. Ele é um sobrevivencialista, survivalist. Ele e a mulher e guardam sementes, e guardam água, têm bunkers. Portanto, eles vivem sob a ideia de uma ameaça de pandemia global. Ele já veio dizer agora de umas entrevistas que pode vir aí uma bastante pior. É sabido, é dito por especialistas também. E ele, portanto, doou 100 milhões de dólares ao governo chinês. O governo chinês faz grandes louvores, grandes agradecimentos, e ele faz também um grande louvor ao governo chinês, a dizer que é um modelo a seguir no controle à pandemia. E eu acho que isto está aí tudo certo, quer dizer, o governo chinês, com a prontidão com que resolveu o tema, já seria muito bom que aqui na Europa tivéssemos a mesma capacidade de reação. Mas aqui o que me intriga um pouco é que quem é o Bill Gates? Quer dizer, ele é um filantropo. A filantropia também há muito criticismo em relação à filantropia. Porquê é que ele há de ser filantropo? Porquê é que ele há de dar dinheiro, doar? Porquê é que ele é o segundo maior doador à frente da Grã-Bretanha da Organização Mundial de Saúde? Ele não exige nada em troca. Ele não tem o seu programa, a sua agenda, os seus interesses. Quais são os interesses dele? Sabe-se que ele doa dinheiro, milhões, com a sua fundação e a sua mulher, para pesquisa na área da saúde em África, principalmente em África e na Índia. Há muita controvérsia em relação a isto. Dizem que ele utiliza os africanos e os indianos como cobaias, exatamente para ver qual é o efeito, para poder algum dia poder usar as suas vacinas no mundo ocidental, no norte, no hemisfério norte. E há muitos casos, vocês que vejam aí, casos de escândalos que têm a ver com isto. Ele também é um financiador da agricultura. Ele é muito obcecado com a agricultura transgénica. Também ele teve ali um projeto em África de bananas transgénicas que eu acho que também deu problema, mas eu não conheço bem o tema, não li isto a fundo. E ele está muito apostado em toda esta... na vacina. Ele sai agora nesta fase complicada do vírus a dizer que o mundo precisa de uma vacina, precisa de uma vacina urgentemente. Ele apareceu na ARD a semana passada, aqui na televisão pública alemã, apareceu no dia anterior, no dia seguinte na BBC, depois nos Estados Unidos foi a não sei quantas outras televisões, acho que na França também, em meios de comunicação, em revistas, Financial Times, em todo o lado, The Economist, a dizer sempre a mesma coisa: é preciso uma vacina, nós só saímos desta se houver uma vacina, e esta vacina, eu posso-vos ajudar com isto, e esta vacina é urgente. Mas tem que ser global e compulsória, ou seja, tem que ser para todo o mundo. Ou seja, aqui já se está a falar de que todo o mundo ser vacinado
obrigatoriamente, juntamente com os certificados digitais, que é a empresa dele, ou as empresas da tecnologia dele, que certificam que a pessoa está vacinada. E sem esta vacina tu não consegues abrir uma conta de banco, não consegues alugar uma casa, não podes viajar, ou seja, és um pária da sociedade. E então, porquê é que ele quer que as pessoas estejam controladas e porquê é que ele quer, porquê é que faz tanto fim-capé neste tema? São questões que ele lança no ar e pensem em vocês mesmos. Porque ele é um eugenista, é um malthusiano, quer controle de população. Muito provavelmente ele quer também o bem para a população, porque não? É normal das pessoas, quando têm dinheiro ou não têm, querer fazer algo pela sua comunidade. E neste caso a comunidade dele é global, porque ele é um globalista e tem dinheiro, é das pessoas mais ricas do mundo. Poderia ser isto, mas por outro lado vocês pensem que ele pode estar a fazer isto de forma nada desinteressada, e isto é o que nos deixa com o pé atrás. E porque é que ele tem este interesse também na China, porque é que ele quer usar estas ferramentas de reconhecimento facial, de robótica, dos drones, da engenharia social, da biotecnologia, da nanotecnologia, que ele está tão metido na nanotecnologia. Ele é um dos financiadores, pelo menos, não sei se é o principal financiador do tal projeto ID 2020, ID 2020, que é a tal ideia de vacinar e as pessoas estarem todas controladas, terem um certificado digital. E aqui os críticos dizem que isto é uma forma de controlar com um microchip. E eu sinceramente julgo que um microchip hoje em dia, pelo menos na China, nem é preciso. Cada pessoa tem um telemóvel, é rastreável a qualquer momento, há câmaras por todo o lado, há reconhecimento facial, a população pode estar controlada só com esse sistema, sem necessitar de tecnologia intrusiva, ou seja, com microchips, nem com nada disso, porque a própria é wireless, não é? Do cloud, a nuvem que está aí, controla-te, porque há câmaras por todo o lado, não é? E há o 5G, que a China já está usando e já está trabalhando no 6G, ou seja, já está muito à frente dos Estados Unidos em relação a isto. E então são estas as perguntas que ficam no ar em relação a este personagem, o Bill Gates, ao qual há muita gente aí do sector da social-democracia aqui na Europa, nos Estados Unidos, que o apoiam, dos globalistas. É preciso ver porque é que ele está tão interessado na Organização Mundial de Saúde, porque é que o atual diretor da Organização Mundial de Saúde ganhou as eleições há 3 ou 4 anos, quando havia 3 candidatos, porque era o candidato do Bill Gates. Portanto, ele influencia. Porque é que o Dr. Fauci, lá dos Estados Unidos, aparece também, está ligado, de certa forma, a ele. Aqui também ficou por falar também ainda há uma entrevista aí conhecida do Robert Kennedy Jr., que faz grandes acusações a ele. E houve outra Kennedy mais nova, não sei se era neta do John Kennedy, que era uma ativista anti-vacinas, que era muito crítica com o Bill Gates. Morreu num acidente há 2 semanas atrás, juntamente com o filho. Também há teorias da conspiração em relação a isso, mas não há grandes evidências. Enfim, aqui há pelo menos indícios de que haja uma aliança de interesse. Ainda não fiquei... Escapa-me porque é que os chineses têm interesse. Quer dizer, à parte de que necessitam investimento e querem tornar a China numa grande potência, pelo menos regional, escapa-me o interesse porque é que se haveriam de aliar com esta gente que aparentemente tem interesses opostos ao do socialismo. Mas pronto, isso aí fica para cada qual, e pronto, e estar atento às notícias, porque os próximos tempos vão trazer muitas respostas a todas essas perguntas. Bom, fica aqui o meu primeiro vídeo do YouTube e vou seguir com outros temas, e estes da atualidade internacional e não só, por aqui. Fico à vossa espera.